A primeira pergunta de hoje é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ela faz aqui um breve relato sobre a situação do seu batismo, como aconteceu. Então nós colhemos algumas informações. Ela diz que é crente já há 18 anos, mas quando ela se converteu, ela não era casada. Ela apenas vivia com o seu companheiro. Mesmo assim, o pastor da igreja a batizou nas águas. Depois de um certo tempo, ela se transferiu para outra igreja e, chegando lá, contou a sua situação ao pastor e, pensando ela que poderia participar da ceia, como fazia anteriormente, mas o pastor disse que não, que ela deveria regularizar a sua situação. Então a nossa irmã casou-se finalmente e então o pastor disse que ela deveria ser batizada de novo, porque o primeiro batismo não teve validade por causa da situação irregular com que ela vivia. Então a nossa ouvinte foi batizada mais uma vez e agora ela relata essa situação ao pastor porque ela sente em seu coração que o primeiro batismo, na visão dela, é o que valeu. E ela pede para o pastor, então, falar a respeito dessa situação de rebatismo, pastor. É uma situação bem intrincada. Viver maritalmente, isto é, viver como marido e mulher e não serem casados legalmente, é uma prática reprovada pela Bíblia Sagrada. Conforme nós temos lido frequentemente no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 14, que assim reza: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, isto posto, o pastor não devia batizar o casal e, como o fez, profanou a ceia do Senhor em participar dela de modo impróprio, este casal, com conivência do pastor, que desconhecemos por que razão fez isso. Será que ele desconhecia os princípios da Bíblia Sagrada? Como lemos, como escutamos, casou-se novamente e o pastor da sua nova igreja agiu corretamente, não validando o batismo anterior ilegalmente realizado. A consulente não deve manter essa ideia de que, no seu parecer, o que vale foi o primeiro batismo, do que discordamos, à luz da Bíblia, conforme as citações que temos feito. A próxima pergunta também NQI Mulher. É um relato aqui agora na área do casamento e, infelizmente, o adultério, algo tão comum em nossos dias, infelizmente. A nossa consulente faz aqui um breve relato. Nós então vamos dar um resumo desses fatos. Ela diz que ela é casada legalmente, mas o marido é um adúltero reincidente, ou seja, já adulterou não só uma vez, já teve outra situação também. Mas eles não se divorciaram, eles apenas vivem em casas separadas. Ele a visita regularmente, e ela cita aqui uma ocasião em que ele chegou, ficou até meia-noite usando o computador, e isso tem a deixado muito aborrecida. Ela diz também que a mulher com a qual ele adulterou tem ligado, e ela diz que não quer essa situação na sua casa. Então ela diz que está triste com tudo isso, mas não gostaria de ter isso em seu coração. Tristeza com o marido por ter adulterado e tristeza por essa situação incômoda dele a visitá-la, dele ficar na sua casa até tantas horas da noite. Então precisa do pastor no aconselhamento. Nós dizemos à nossa consulente que, sabendo que seu marido era reincidente, como ela expõe, jamais poderia permitir que ele frequentasse regularmente sua casa.
e chegando ao extremo de se retirar pela meia-noite, a irmã está mantendo aparências de casada, mau testemunho de pessoa que se julga cristã, quando na verdade a situação do seu ex-marido é inalterável. E recomendamos então para haver uma mudança. Não atenda à má ligação da mulher que liga sendo a atual esposa do seu marido, porque vai fermentar a situação e essa tristeza que invade seu coração é muito natural decorrente da sua ligação antiga como esposo e agora ver uma outra pessoa tomando o seu lugar e como se tudo fosse normal, caindo até no erro de telefonar para a senhora, para provocá-la. Isso é um tipo de provocação, porque essa liberdade de admitir seu esposo em sua casa deve romper definitivamente com essa amizade, evitando aparências do mal e cujo testemunho perde o seu valor. Mude de casa ou mude de cidade, não pode ficar à mercê dessa nova esposa dele e muito menos dele na sua casa. Divorciou-se, acabou-se, definitivamente. Então, tem uma providência a tomar, que é ou fechar a casa, ou mudar de cidade, ou tomar outra providência para não vê-lo mais, e muito menos o seu endereço que seja conhecido da atual mulher dele. Senão, esse problema com o qual a senhora está vivendo e vai continuar a viver se não mudar de posição. A próxima pergunta é do ouvinte Sérgio, aqui da cidade de Santos, e também é com o tema casamento, e também algo que tem acontecido muito em nossos dias, o divórcio, infelizmente o divórcio. E o Sérgio aqui então fez um relato e nós então colhemos alguns pontos principais que vamos estar passando agora para o pastor. Ele diz aqui que é casado há 10 anos e deste relacionamento eles têm então uma filhinha. Mas eles estão atualmente vivendo em casas separadas. E o Sérgio diz que tem orado muito pelo seu casamento. Ele diz mais que o seu casamento foi realizado por uma pastora. E esta mesma pastora que fez o seu casamento é que levou a sua esposa para uma advogada para providenciar o divórcio. O Sérgio diz que essa advogada é uma missionária e, diante da exposição do assunto, dos fatos, diz que ela se sentiu incomodada, não se sentiu bem. Então a pastora tratou de levar a sua esposa para outro advogado para assim providenciar o divórcio. O Sérgio disse que até já assinou a papelada, mas a sua esposa ainda não assinou. Ele diz mais que o seu sogro, ele está em adultério, ele está se relacionando com uma moça mais jovem e foi para a casa da sua esposa, está vivendo agora na casa com a sua esposa. E é esse mesmo sogro que tem pago as despesas com o advogado para esse divórcio. O Sérgio ainda diz aqui que, olha, eu tinha um bom relacionamento com meu sogro, eu o levava para o trabalho, acordava às 5 horas da manhã para ajudá-lo e agora ele está bancando as despesas para a realização do meu divórcio. Então o Sérgio tem orado muito pelo casamento, mas ele pergunta ao pastor, está certo, pastor, essa pastora que realizou o nosso casamento, ela mesma está providenciando, vamos dizer assim, o divórcio, pastor? O que dizer numa situação dessa? Olha, Sérgio, sua situação deveras embaraçada. Respondendo sua pergunta, se estava certa a pastora que levou sua esposa para desfazer o casamento, é claro que essa pastora está errada. Ela não procedeu à luz da Bíblia Sagrada, é para aconselharmos o casal a viver em paz e não se separar. De modo que
Nesse particular, ela está francamente errada, e essa situação que você está vivendo aí na própria casa do seu sogro, ex-sogro talvez, ele não é boa. É preciso haver uma distância aí para essa situação se normalizar. É uma situação deveras, como disse, muito tenebrosa, embaraçosa, e precisa de muita oração para sair desse buraco. Muito bem, então o sogro está morando com a esposa dele. O Sérgio e a esposa já não estão mais vivendo na mesma casa, estão em casas separadas. Que Deus abençoe o Sérgio e tenha uma pessoa realmente para aconselhá-los aí de forma correta, como diz a Bíblia Sagrada. Não é isso, pastor? É claro. Uma pessoa, um pastor idôneo que possa dar conselhos para esse casal, até se eles puderem vir aqui, pastor, falar com o Senhor, se tiver essa disposição, da ele e a esposa virem aqui conversar com o Senhor um dia, seria bem proveitoso, não seria, pastor? Sem dúvida. Agora, a esposa também sair de casa para viver na casa do seu pai, que seria sogro do seu marido, é uma situação irregular. A mulher não deve sair de casa, ainda mais que tem uma criança. Não está certo essa situação. Muito bem, Sérgio, da cidade de Santos, você desejando então esse apoio, esse aconselhamento espiritual, entre em contato com o nosso pastor. Ligue de novo para o programa 3307-4429. O pastor terá muito prazer em atender você e a sua esposa para a manutenção deste casamento, a continuidade deste casamento. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Maria. A Maria pergunta ao pastor o que significa a expressão bíblica andar no Espírito, indicada por Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esta instrução dada pelo apóstolo Paulo, ela se explica se o Espírito Santo está vivendo em você. Deixe que ele tenha o controle total sobre a sua vida. Então é uma situação que deve prevalecer na vida de todos os cristãos. Andar no Espírito para não dar satisfação aos apetites da carne. Quem não vive sob o controle, o domínio, a orientação do Espírito Santo, ele não fica vazio no sentido de não ser guiado por alguém. Quem vai tomar lugar são nossos apetites carnais, que vão dominar de novo a nossa forma de viver. É como disse o apóstolo Pedro, depois de escapar das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. É uma situação de pessoa que, por um tempo, é guiada pelo Espírito Santo, vive sob o domínio do Espírito Santo, que reina em seu coração, porém, abre-se campo para a carne se manifestar, e aí o Espírito Santo se retira. No livro de Efésios, capítulo 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E ele se retira, se entristece pela forma de viver que adotamos de novo. Pastor, se alguém nos perguntar o que significa andar no Espírito, como poderemos explicar claramente, pastor? Explicar claramente é compreender a verdade sobre andar no Espírito, poderia livrar muitos da confusão, de contendas, da angústia, da indecisão, inclusive dos desejos da carne. Então, o que é a verdade? Paulo resumiu claramente: andemos também no Espírito. Gálatas 5, versículo 25. A próxima pergunta é NQI. O ouvinte não quer se identificar,
mas faz uma pergunta muito interessante, muito importante, podemos dizer. O que é o cristianismo e em que os cristãos acreditam, pastor? Bom, uma pergunta como esta só pode ser feita por pessoa que desconhece a Bíblia Sagrada. E nós vamos responder em 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo escreve: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, no qual também perseverais, por ele também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei também que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado. Então Jesus não tinha um corpo aparente, como se estivesse fingindo sofrimentos. Ele tinha um corpo real, tão real que foi sepultado. E ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. De forma clara, esta é a crença do cristianismo. É o âmago, é a convicção maior que um cristão tem. O cristianismo é o único entre todas as outras religiões ou fés, porque o cristianismo é mais um relacionamento do que uma prática religiosa. Ao invés de aderir a uma lista de faça isso, não faça aquilo, o objetivo do cristianismo é cultivar um andar próximo de Deus Pai. Este relacionamento se torna possível por causa da obra que Jesus fez e do ministério na vida do cristão pelo Espírito Santo, que também dirige esse crente. Os cristãos creem na inerrância da Bíblia Sagrada, que é a palavra inspirada de Deus, de acordo com o que diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19 a 21, diz ele: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumina lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva brilhe em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a Escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então os cristãos creem em um Deus santo, que existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme Jesus falou em Mateus 28, 19. Finalizando, dizemos que o cristianismo ensina que Jesus Cristo andou pela terra, sendo completamente e inteiramente Deus e ao mesmo tempo homem, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, que sendo em forma de Deus, antes de vir ao mundo, ele vivia como Deus. Isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ele não se apegou à forma de viver como Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, de sua glória, não de sua natureza divina, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, como chega até o profeta a dizer, olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos que o desejássemos. Era um tipo de um homem comum, como os outros se trajavam, como se vestiam, assim Jesus era um no meio da multidão.
fazendo-se igual, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não foi levado à força à cruz. Ele disse mesmo: ninguém tira minha vida, eu a dou. Eu tenho o poder de dá-la e retomá-la, como aconteceu exatamente na sua ressurreição. Então, por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para alguém ser salvo, deve apenas depositar sua fé inteiramente na obra que foi completada por Jesus Cristo na cruz. Se alguém acredita ou crê que Cristo morreu em seu próprio lugar, pagando o preço pelos seus pecados e ressuscitou, então esta pessoa está salva. E isso nós tiramos da carta do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10 e versículo 9, quando o apóstolo Paulo declara muito claramente a situação de uma pessoa que aceita Jesus como Salvador e está vivendo na verdade bíblica. Diz aqui o apóstolo Paulo, capítulo 10 da carta aos Romanos, versículo 9, se é um condicional, você não é obrigado. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, duas coisas aqui são necessárias para a pessoa confessar: eu estou salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se em teu coração creres, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aí está, meu prezado ouvinte, você tem aqui a base bíblica com muita clareza. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, confessar com a boca que Jesus é Senhor e Salvador, crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Agora, se você estiver num grupo religioso que nega a ressurreição corporal de Jesus, pode sair de lá, porque você está perdendo tempo. A sua religião não tem valor nenhum. Pode fazer o que você quiser de sacrifício, negou a ressurreição de Cristo, que Ele se apresentou vivo, com um corpo glorificado. Os apóstolos, a princípio, pensaram que Ele era um espírito, mas Jesus permitiu: vede as minhas mãos, estavam lá os sinais dos cravos, vede os meus pés, apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. É a segurança nossa que vamos ter um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. A próxima pergunta, a última de hoje, é da ouvinte Luísa. Ela pergunta ao pastor por que tem Bíblia que fala de uma maneira e outra de outra maneira.
Aí ela cita aqui como entender o Salmo 149, versos 3 e 4, e o Salmo 50, verso 3. Diz aqui que é para louvar com dança. Por que a diferença, pastor? A diferença está em que certas Bíblias têm um tempo de existência muito grande. Por exemplo, a Bíblia que nós costumamos usar de a chamada, o nome aí do cidadão... Almeida. Essa Bíblia, temos uma Bíblia antiquíssima que a princípio era fabricada nos Estados Unidos, na cidade na Inglaterra, em Londres, e a linguagem que lá adotavam para o português era uma. Posteriormente, criou-se aqui no Brasil a Sociedade Bíblica, e a Sociedade Bíblica usa uma terminologia mais própria de nós que estamos aqui no Brasil, de modo que comparar uma tradução com a outra, às vezes dá uma pequena diferença. Essa é a situação que temos aqui no Brasil. Nós já temos essa tradução de Almeida, que a antiga era chamada corrigida, hoje nós temos atualizada, que já tem uma linguagem bem diferente. Eu, como pastor, eu prefiro essa corrigida, estou acostumada com ela. A sua forma de transmitir me é característica, quer dizer, me sinto bem, porque às vezes na nova tem certas terminologias que a gente não está familiarizado e estranha. Agora, o sentido dos dois textos me parecem iguais. Louvem o seu nome com danças. Bom, as danças aqui também eram características dos povos antigos. Não era dança como hoje ocorre. Um homem chega para uma mulher que não conhece, uma jovem, um jovem, e pede licença para pô-la no meio do salão para dançar. Nós pegam nas suas mãos, se colocam muito íntimos, uma intimidade para pessoas que se desconhecem, que não é característica normal. E antigamente as danças eram apenas tradicionais. Era o homem dançava de um lado, a mulher de outro, ocasionalmente davam as mãos, mas não havia apertos de corpos, como hoje acontece, e nós sabemos o resultado dessas danças que amanhecem à noite, amanhecem o dia de sábado para domingo, essas chamadas baladas, etc. Isso tudo é princípio de colocação para futuras responsabilidades. Então aqui essa palavra dança não é costume para um cristão, mas diz o texto, cante-lhe o seu louvor, como também a harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e ornará os mansos com salvação, no Salmo 150, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa. Então são colocações antiquíssimas que a Bíblia, na ocasião que foi feita, preparada, usou de terminologia da época.